Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Finalmente o Manchester United se acertou com o Brentford e contrata Bryan Mbeumo por 71 milhões de libras. Caro pra caramba, ainda mais pensando que é um atleta que, se não me engano, tem 27 anos de idade, então assim, não é jovem. E assim, eu entendo que é um cara de uma produção maravilhosa na última Premier League. Se não me engano, marcou 20 gols, ainda deu um bom número de assistências, fez uma temporada fantástica, mas é um risco muito grande, ainda mais tirando o cara de um sistema organizado e bem construído pelo Thomas Frank para o sistema peculiar e que já mostrou que não se encaixa com todo mundo do Rubem Amorim, né? Porque assim, eu entendo que até é boa contratação no aspecto de versatilidade, eu gosto do nome, eu acho um jogador de muita qualidade, eu acho que ele tende sim a qualificar o ataque do Manchester United, que é a maior urgência. Ainda falta essa questão dos zagueiros, eu acho que assim, pro esquema de 3 zagueiros, teria que ter nomes mais competentes, tem que também olhar para as alas. O meio-campo eu gosto dos nomes, é só saber usar. Se o nosso amiguinho Rubem Amorim não sabe conduzir um meio-campo que tem Casemiro, Kobbie Mainoo, aí, meu amigo, é complicado te defender, porque eu acho essas opções boas, né? Eu não vou tratar aqui o elenco do United só com um bando de coitados só pra passar pano pro Amorim, porque pra mim o trabalho dele deixou muito a desejar em vários aspectos. E o que acontece, né? A gente tá vendo aí um trabalho que deu muito errado nessa temporada, porque assim, não teve encaixe, os jogadores não conseguiam se adaptar a esse esquema, mas aí a gente fica com aquela sensação assim, olha, se trouxer os jogadores certos o time melhora. E aí tem o Matheus Cunha e tem o Mbeumo. O Mbeumo é um cara que produziu muitos gols, ele pode trazer um pouquinho mais dessa qualidade para a equipe, mas eu tenho uma pergunta, como que vai ser a formatação dessa equipe? Ele vai manter o Zirkzee e o Højlund de 9 ou ainda vai contratar um atacante para ser 9? E aonde entra o Bruno Fernandes nisso? Porque você está gastando mais de 60 milhões, tanto no Matheus Cunha e no Mbeumo, esses caras não vão ser bancos, não é? Eles têm que ser titulares, eles têm que jogar ali. E no esquema de 3, 4, 2, 1, só esse triângulo da frente que eles podem jogar. Você não vai contratar o Mbeumo ou o Matheus Cunha para jogar ao lado do Casemiro. Aí eu fico com medo do quê? Dele colocar o Bruno Fernandes ao lado do Casemiro, como ele fez em alguns momentos, né? E pra mim isso aí é uma estupidez, não dá pra você levar isso a sério, colocar um jogador com a qualidade de criação, com a qualidade técnica do Bruno Fernandes para jogar ao lado do volante, entende? Ele tem que estar mais próximo do gol, ele é capaz de marcar gols, ele é capaz de dar um ótimo último passe. Então assim, eu acho que o Manchester United, ele tá obviamente pensando em uma reestruturação pesada, mas no momento falha em conseguir se livrar de muitos atletas, até agora venderam quase nada dos jogadores que estão fora dos planos, não são bons negociadores pelo que a gente vê, tipo, pagaram muito mais do que deveriam, ao meu ver, no Mbeumo, bom jogador, ótimo, mas sempre fica aquele receio, no sistema certo ele funciona muito bem, e num sistema diferente, porque essa é a grande dúvida que você tem que ter, porque um sistema, por exemplo, vou colocar o exemplo do Marco Cucurella. O Cucurella no Pochettino jogava mal, todo mundo queria que o Chelsea vendesse ele foi tão mal que o Chelsea quase emprestou ele para o próprio Manchester United e estava cobrando uma taxa de empréstimo de 2 milhões de libras. Foi esse o valor que o United não quis pagar para ter o Marco Cucurella. Então assim, era esse tipo de coisa, queria também com uma obrigação de compra de 30 milhões, né? E assim, o Chelsea quase perdeu o Cucurella por isso, pelo quão mal ele jogou com o Maurício Pochettino. Mas o que aconteceu? O Chelsea acabou com o Enzo Maresca deixando o Cucurella começou a melhorar, em um sistema que ele era muito mais bem aproveitado, que ele jogava com muito mais qualidade, e aí a gente viu a diferença que o sistema pode fazer. Eu acho o Cucurella um jogador world class, eu acho ele muito bom. World class, eu não sei, né? Tipo, eu ainda não sei se colocaria isso o patamar do Marco Cucurella. Ele vem jogando nesse nível recentemente, mas é aquele negócio, no sistema certo ele foi bem aproveitado, e tem atleta que assim, você já viu que ele num determinado contexto joga uma barbaridade, no outro não rende tanto assim. Isso tudo depende de como ele se adapta a um sistema ou não. Um bom exemplo é aquele jogador que foi até para o Sevilha, né? Tipo, um dos jogadores da Atalanta do Gasperini. O Gasperini jogou muito, mas no Sevilha não arrumou nada, né? O Papu Gomes, se não me engano. Tipo, é a questão do sistema, né? O Lopetegui não é um técnico ruim, mas a forma dele jogar não encaixa tanto como a do Gasperini encaixava para o jogador.
Então, assim, o Mbeumo não é um cara que, assim, acho que ele... Eu tô chamando ele de um jogador de sistema. É um jogador de qualidade, marca muitos gols, ótima movimentação, mas é um time do Brentford que funcionava muito de maneira de transição, de velocidade. Aí ele usava bem essas características. Eu não sei se ele vai ser utilizado tanto dessa forma com o Rubem Amorim. Mas fato é que, assim, o United tem se movimentado, tem contratado. Será que é o suficiente para satisfazer os desejos do técnico português e levar o clube a um patamar de competitividade de novo? Porque, assim, o sarrafo da Premier League está crescendo. A gente tem que parar para pensar assim, o Liverpool fez 4 contratações de titulares, tá planejando isso, tá perto de contratar o Ekitike, né? Aí vai contratar possivelmente, né, não, já contratou, né, o Kerkez, o Frimpong e o Wits. O Arsenal pode contratar o Gyökeres, já contratou ali, não acho que vai mudar muita coisa, mas tem o Zubimendi, é um bom jogador. O Chelsea contratou o João Pedro, contratou o Gittens. Agora, tanto o Chelsea e o Arsenal estão interessados no Xavi Simons. Então, assim, você vê ali, tem nomes ali surgindo. E no final, né, você vai olhando esses times, o Tottenham contratou o Kudus, está perto de contratar o Gibbs White, vamos ver se o recurso do Nottingham Forest vai ser aceito. Mas o que eu quero dizer é, a gente está vendo muitos times se movimentando por contratações, fortalecendo suas equipes. O City também trouxe reforços, só nesse ano veio o Marmouche, veio também jogadores para outros lados do campo ali, para ajudar no meio campo, na zaga. É um time que se fortaleceu pra caramba, entende? E o United, dos times do Big Six, dá para dizer hoje, né? Tipo assim, talvez é o que esteja assim, com menos movimentações necessárias, e ainda é um time que está mais longe de competir. Porque, para mim, o Tottenham resolveu o problema do técnico, pelo menos é o que a gente pensa com a chegada, ao meu ver, do Thomas Frank, que para mim é muito melhor do que o Ange Postecoglou. E assim, os outros 4 times que eu citei do Big Six, eles estão num patamar maior nesse momento. Então o United tem que correr muito atrás do prejuízo. Eu não acho que o United esteja mais pronto para competir que o Newcastle, por exemplo, que o Aston Villa ainda. Ainda tem coisas a serem consertadas. Vamos ver. O Mbeumo é um bom reforço. Eu acho que, se bem utilizado, ele pode sim ajudar muito esse ataque, tirar peso das costas do Bruno Fernandes e pode fazer muito do que o Zirkzee e o Højlund foram incapazes de fazer atualmente, que é gols. Mas é aquele negócio, ele vai jogar de uma maneira diferente, um sistema diferente, e essa saber se ele vai entregar aquilo que o United espera. Porque assim, é um risco grande pagar isso para um atleta que não é jovem, está com 27 anos, então assim, ele é uma contratação de no máximo médio prazo. Então assim, já tem que produzir de maneira imediata quando você paga esse valor para um atleta dessa idade. É o que o Arsenal espera que o Gyökeres faça. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.